Pessoal, então agora a gente vai aprender a multiplicar e dividir frações, tá? São operações bem simples, mas eu recomendo que tu tome muito cuidado aqui porque o pessoal esquece lá na hora da prova e confunde, acaba confundindo, tá? A multiplicação com a divisão, beleza? A gente vai começar então agora com o exemplo da multiplicação que está no nosso livro ali. É o 2/5 vezes 3/7, que é o nosso primeiro exemplo. Então vamos lá, olha só, já até coloquei aqui no quadro, deixa eu tirar essas setas aqui, tá? Então olha só, a gente vai multiplicar 2/5 por 1/7, por 3/7, pessoal. Como é que faz aqui? É bem simples, é a operação matemática entre frações mais simples que tem a multiplicação, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador direto, assim, sem mistério, tá? Então vamos lá, olha só como é que vai ficar. Coloca o traço da fração e faz aqui, ó. 2 vezes 3, que vai dar 6, né? E 5 vezes 7, que vai dar 35. Então é isso aí, é muito simples. Para multiplicar frações, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, bem simplão, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente não consegue simplificar a nossa fração. O 6 só divide por 2 e por 3, né? E o 35 só divide por 5 e por 7, né? Então a gente não tem como simplificar essa fração aqui, beleza? Vamos fazer mais um exemplo, tem mais um ali no nosso livro, de multiplicação também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei. Esse exemplo aqui, o segundo exemplo, pessoal, do nosso livro, tá? Ele é uma multiplicação de 3 frações ao mesmo tempo. 3 frações se multiplicando em sequência. Dá para fazer. Assim como lá na adição e subtração de frações, nós somamos e subtraímos, né, várias frações juntas ali ao mesmo tempo. Aqui na multiplicação dá para fazer também várias multiplicações de frações em sequência, tá? Então vamos lá. É o 3/8 vezes 2/5 vezes 1/3. Então, vezes 2/5 vezes 1/3, ok? Então, como é que a gente vai fazer aqui para multiplicar? A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, quando a gente multiplica vários números ao mesmo tempo, a ordem da multiplicação não altera o resultado deles, né? Então, a gente pode simplesmente fazer aqui, ó, olha só, 3 vezes 2 e o resultado vezes 1, tá? E coloca lá do outro lado a resposta, né? Lembrando que na multiplicação de frações é numerador vezes numerador, nesse caso, vezes numerador de novo, tá? E aqui embaixo, ó, 8 vezes 5 e a resposta multiplica por 3, né? Porque é denominador vezes denominador e nesse caso, como temos mais um denominador, vezes o terceiro denominador ali, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu primeiro colocar as setas aqui, 8 vezes 5 e o resultado vezes 3, tá? Aqui, ó, em cima, 3 vezes 2 vai dar 6, vezes 1 continua 6, né? Então a gente vem e coloca aqui o traço da fração e o 6 como resposta no nosso numerador, tá? E embaixo aqui nos denominadores, 8 vezes 5, né, vai dar 40 e 3 vezes 40 vai dar 120, beleza? Então é isso aí, a multiplicação de frações. Mas vamos ver uma coisa aqui, olha só. Essa fração como resposta aqui, 6/120, a gente consegue simplificar ela, tá vendo? Por quê? Porque tanto o 6 como o 120, eles são pares, né? Então são múltiplos de 2. A gente vai dividir por 2, então, ó. Para simplificar, divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Não esquece que a gente simplifica em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Tu não pode fazer só no numerador ou só no denominador, beleza? Então aqui, ó. Quando a gente divide, pessoal, 6 por 2, o resultado é 3, né? E 120 dividido por 2, o resultado é 60. E aí a gente analisa essa outra fração aqui e verifica que o 3 ele divide por 3, né? E o 60 também divide por 3. Então a gente faz o quê? Simplifica de novo. A gente tem que simplificar a fração enquanto for possível, tá? Não importa que tu simplifique 2, 3, 4 vezes, beleza? Então aqui, ó, mais uma vez agora, a gente vai dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo, ok? E o resultado aqui vai dar 3 dividido por 3, que é 1. E 60 dividido por 3, que é 20. Então, a resposta final dessa nossa multiplicação aqui é 1/20. Tranquilo? Então agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada como é que faz a divisão de frações, tá? A divisão de frações é bem parecida com a multiplicação, só que ela tem uma coisinha diferente. Vamos ver aqui. Divisão de frações, que é o nosso primeiro exemplo. Tá. O primeiro exemplo ali que a gente tem no nosso livro é 3/5 dividido por 2/3. Então vamos lá, olha só. 3/5 dividido por 2/3. Beleza, tá? Então aqui, olha só. Lá na multiplicação de frações, a gente multiplicava direto.
numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que aqui não é multiplicação, aqui é divisão, tá? Como é que a gente faz a divisão de frações, pessoal? Olha só, para dividir frações, a gente mantém a primeira fração, tá? Reescreve a primeira fração e multiplica pela segunda fração aqui, pessoal, invertida. Invertida como? O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Então vai ficar 3 meios. Ok? Então olha só, de novo, relembrando, tá? Para dividir frações, a gente mantém a primeira fração, reescreve ela e a divisão vai virar uma multiplicação. E aí tu inverte a segunda fração, beleza? E aí virou uma multiplicação de frações, tá vendo? Agora como é que a gente faz isso aqui? A gente termina daquele jeito que vocês já sabem, ó. Numerador vezes numerador, então 3 vezes 3 que vai dar 9, tá? E denominador vezes denominador direto, né? 5 vezes 2 que vai dar 10, pessoal. Então olha só, essa divisão aqui tem como resultado 9 décimos, né? Que não dá para simplificar, então vai ficar assim, beleza? Agora, tem mais um exemplo aqui. Depois eu quero mostrar para vocês um outro jeito que dá para fazer também a divisão de frações, tá? Mas vamos fazer mais um exemplo então, vamos lá. Mais um exemplo da divisão de frações aqui, que é 2 sextos dividido por 3 quartos. 2 sextos dividido por 3 quartos, tá? Então eu vou refazer aqui da mesma maneira que eu fiz o exemplo anterior. Vamos lá, olha só. A gente mantém a primeira fração, mantemos a primeira, então a gente só reescreve do jeito que ela está, troca o sinal de divisão por um sinal de multiplicação, tu troca a operação, tá? E a segunda fração a gente inverte, então nesse caso ela é 3 quartos, ela vai virar 4 terços, tá bom? Então virou aqui 4 terços e aí a gente resolve, né, a multiplicação que foi gerada ali, beleza? Então olha aqui, ó, numerador vezes numerador, então 2 vezes 4 que vai dar 8, tá? E 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 que dá 18, pessoal, beleza? Agora já sabe, né? Dá para simplificar essa fração aqui, tá? Então a gente vai simplificar essa fração. Como é que faz aqui, ó? Como é par em cima, né? E par embaixo, a gente pode dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo, tá? E aí, o resultado aqui vai ficar assim, ó. 8 dividido por 2, que vai dar 4, e 18 dividido por 2, que vai dar 9, pessoal. E terminou por aí, né? O 4 só divide por 2 e o 9 só divide por 3, beleza? Agora eu quero te mostrar como é que eu faço essa conta aqui de uma maneira mais direta, sem precisar manter a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida, tá? Olha só. Então eu vou manter aqui, veja que a gente vai chegar na mesma resposta, tá? Eu vou manter aqui a divisão original e vou apagar esse desenvolvimento aqui, tá bom? Então eu vou até botar mais para baixo, 2 sextos dividido por 3 quartos. Deixa eu ver uma coisa, isso. 2 sextos dividido por 3 quartos. Beleza, tá? É a mesma conta que a gente vai fazer, tá bom? Olha só, ao invés de manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida, a gente pode simplesmente multiplicar isso aqui cruzado, olha só. Tá vendo? E aí vai dar no mesmo, vai gerar a mesma resposta. 2 vezes 4, que vai dar 8, e 6 vezes 3, que vai dar 18, tá vendo? E aí a gente simplificando vai chegar na mesma resposta que a gente chegou antes. Mas tem que tomar cuidado, pessoal, aqui, tá? Tem muita gente que confunde aqui. O pessoal vai lá, multiplica direto, que não pode, né? Multiplicação direta, né? É só na multiplicação de frações, tá? Isso aqui é uma divisão. E tem gente também que multiplica cruzado, ó. Na primeira diagonal, tem que colocar o resultado em cima. E aí tem gente que multiplica a primeira diagonal, coloca o resultado embaixo, inverte, né? E aí vai dar problema, tá bom? Então aqui, ó, de novo. Para dividir frações, a gente mantém a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Ou então, caso tu queira fazer um pouco mais rápido, tá? Tu simplesmente multiplica isso aqui cruzado, ok? E não esquece de simplificar a fração. Agora que a gente já aprendeu, pessoal, a fazer multiplicação e divisão de frações, adivinha, a gente vai lá para os exercícios de fixação. A gente vai fazer agora 10 exercícios de fixação, tá? Todos eles vamos fazer agora passo a passo, para que vocês... Opa, deu problema no meu computador aqui. Para que vocês não esqueçam lá na hora da prova. Eu já vi muita gente se esquecer de como é que faz conta simples, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro exercício de fixação diz assim: efetue as operações abaixo e simplifique sempre que possível. Então não esquece que tu sempre vai ter que simplificar a tua resposta, tá?
quando for possível fazer essa simplificação, né? Então, na letra A, nós já temos um exemplo bem simples ali, né? Na letra A, um exercício bem simples, que é 1/2 vezes 1/3. Então, vamos lá. 1/2 vezes 1/3. Pessoal, direto, olha só. Multiplicação de frações, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E a gente vem aqui e multiplica, olha só. 1 vezes 1, que vai dar 1, e 2 vezes 3, que vai dar 6, e terminou por aí. Não dá nem para simplificar essa fração aqui, beleza? Então, na letra A, a gente tem a resposta que vai dar 1/6. Não vou nem apagar essa letra A, vamos fazer a letra B aqui já direto, tá? Na letra B, a gente tem 3/2 vezes 1/5. Então, vamos lá, olha aqui, ó. 3/2 vezes 1/5. 3/2 vezes 1/5, não vou colocar em vermelho aqui, tá? A gente já sabe que quando for multiplicação de frações, é direto, é numerador com numerador, denominador com denominador, ok? 3 vezes 1, que vai dar 3, e 2 vezes 5, que dá 10. 3 décimos também não dá para simplificar, porque esse numerador aqui só divide por 3 e o denominador divide por 2 ou por 5, ok? Dá para fazer a letra C aqui ainda, olha só, vamos lá. Letra C, 2/5, vamos lá. 2/5 vezes 1/2 vezes 3/7. Vamos lá, vezes 1/2 vezes 3/7. Pessoal, olha só. Aqui a gente tem uma multiplicação de 3 frações, tá? Então o procedimento é o mesmo. Não esquece que é numerador vezes numerador vezes numerador e embaixo a mesma coisa. Denominador vezes denominador vezes denominador. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, que dá 2, vezes 3, 6. 5 vezes 2, que dá 10, vezes 7 vai dar 70, beleza? Aí tu não esquece de uma coisa, olha aqui, ó. 6 sobre 70, a gente tem um numerador par e um denominador par também. Então, a gente pode simplificar isso aqui, dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, tá? Então, aqui, ó, 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 70 dividido por 2, que dá 35. Agora, olha só, o número 3 só divide por 3, né? E o 35 divide por 5 e divide por 7. Ele não divide por 3, então a gente não pode mais simplificar essa fração, ela vai ficar assim mesmo, tá? Agora, vamos só relembrar uma coisa, a gente vai relembrar várias coisas aqui ao longo dos exercícios, eu vou relembrando com vocês conteúdos anteriores, tá? Por que o 35, como é que a gente faz para saber, né? Só olhando que o 35 não divide por 3. Pessoal, a divisão por 3, a gente tem que saber como é que olha o número e sabe se ele divide por 3 ou não, tá? 3 mais 5 vai dar 8, né? E 8 não está na tabuada do 3, portanto, o 35 não divide por 3, ok? Então, feito a letra A, B e C, a gente vai agora para a letra D. Então, vamos lá, vou até apagar esse número 1 aqui. Vamos direto para a letra D. Letra D, o que diz aqui? Na letra D já tem a primeira divisão, né? Então é 1/2 dividido por 5/8. Vamos lá. 1/2 dividido por 5/8. Não esquece, olha aqui, ó. Para dividir frações, o que a gente faz? Deixa eu pegar minha caneta vermelha. A gente mantém a primeira fração, tá? E multiplica pela segunda fração invertida. Então a segunda fração é 5/8, ela vai virar 8/5, ok? E aí tu multiplica, vamos lá. Na multiplicação, agora, percebe uma coisa, a gente sempre vai acabar voltando para a multiplicação aqui, né? Então, olha só, 1 vezes 8, que vai dar 8, e 2 vezes 5, que dá 10. Agora, para em cima e para embaixo, tá vendo? Então, a gente vai dividir por 2 no numerador e dividir por 2 no denominador para simplificar essa fração, tá? A gente vai sempre apresentar a fração na sua forma mais simplificada. Então, 8 dividido por 2, que vai dar 4. E 10 dividido por 2, que dá 5. Então aqui terminou, tá? O resultado de 1/2 dividido por 5/8 na letra D é 4/5, beleza, pessoal? Agora vamos para a letra E, logo aqui embaixo, tá? Na letra E a gente tem mais uma divisão, então é 6/5 dividido por 8. Olha só, 6/5 dividido por 8. Deixa eu ver, é isso mesmo? É. Pessoal, nas operações anteriores, lá na soma de frações, tá? A gente acabou se deparando com um exemplo que tinha um número natural ali misturado com as frações. E eu falei uma coisa para vocês, não sei se você se lembra, espero que sim, olha só. Sempre que a gente tiver um número natural envolvido na multiplicação, soma, divisão, não importa, tá? Com frações, a gente vai ter que encarar esse número natural como se ele fosse uma fração também. Como é que a gente faz isso? É simples, ó. A gente coloca o traço da fração e o número 1 embaixo dele, pronto, virou fração, beleza? Pelo menos a gente vai poder encarar ele agora como uma fração. E aí a gente resolve a conta do jeito que a gente já sabe, né?
divisão de frações, a gente mantém a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida, beleza? E faz a conta aqui, olha só. Ficou 6 vezes 1, que vai dar 6, e 5 vezes 8, que dá 40. Não esquece que a gente tem um número par em cima e um número par embaixo, então a gente vai simplificar essa fração, tá bom? Dá para dividir por 2 aqui e por 2 aqui, né? E aí a gente vai ter 6 dividido por 2, que dá 3, e 40 dividido por 2, que dá 20, e terminou 3 20avos. Não dá mais para simplificar aquela fração ali, ok? Depois da letra E, vamos para a letra F. Vamos ver o que a gente tem ali na letra F. A letra F está lá em cima, deixa eu ver. Isso. Ah, na letra F começou a ficar interessante, tá? Eu vou anotar, até vou tirar isso aqui, essas de cima, pra gente fazer, para ter bastante espaço aqui para poder fazer a letra F, que eu comecei a gostar ali da letra F. Vamos lá. Na letra F a gente tem um parênteses, né? Então é 1/4 vezes 2/3, 1/4 vezes 2/3, fecha parênteses, e depois mais 3/4, mais 3/4. Pessoal, olha só. Aqui a gente tem duas coisas importantes. A gente tem uma conta de vezes e temos uma conta de mais, tá? E também temos um parênteses. Então assim, ó, caso a gente não tivesse o parênteses aqui nessa conta, a gente teria que manter uma ordem de sequência para fazer as operações. E na nossa ordem lá das operações, a gente vai fazer sempre a multiplicação ou a divisão primeiro, ok? Então sempre que a gente tiver multiplicação e soma, a gente vai fazer sempre a multiplicação primeiro, ok? Nesse caso, além de já saber isso, a gente ainda tem um parênteses, tá? Então a gente vai fazer o parênteses primeiro, ok? Então tem dois motivos aqui para que a gente comece pelo parênteses, tá bom? Então lá vamos nós, ó. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá? E aí vai dar o seguinte, a multiplicação de frações é direto, né? 1 vezes 2, que dá 2, e 4 vezes 3, que dá 12, beleza? Daria para simplificar aqui, sim, daria para simplificar. Mas eu vou primeiro colocar ali a outra fração, agora a gente vai somar esse resultado com 3/4, beleza? Então aqui, ó, agora virou uma soma de frações, então tu percebe aqui que a gente acaba voltando lá para a aula anterior, né, que era soma e subtração. Não esquece como é que faz soma e subtração, tá? Para somar frações a gente vai ter que fazer o quê? MMC entre os denominadores, ok? Então eu devo, né, fazer o MMC entre 12 e 4, ok? Aqui, ó, dá para dividir por 2, vai dar 6 e vai dar 2. Dá para dividir por 2 mais uma vez, vai dar 3 e vai dar 1. E agora vai dividir por 3, que vai dar 1 e 1. O que a gente faz aqui para achar o MMC? A gente multiplica os fatores primos que apareceram aqui. 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3 vai dar 12, beleza? Então MMC entre 12 e 4, pessoal, é 12, tá? Agora coloca aqui a igualdade, né? Vamos lá, coloca o 12 embaixo. Não esquece, ó, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então 12 dividido por 12 vai dar 1, e 1 vezes 2 é 2, mais 12 dividido por 4 vai dar 3, e 3 vezes 3 é 9, beleza. Agora 2 mais 9 vai dar 11 dozeavos. Então a resposta final aqui para a letra F, pessoal, 11 dozeavos. Não dá para simplificar, beleza? Agora para a letra G, a gente tem um caso bem parecido ali na letra G, né? Então vou copiar a letra G para vocês aqui. Na letra G a gente tem um parênteses, né? Dentro desse parênteses tem uma operação de divisão. Então é 7/8 dividido por 2/5, vamos lá. 7/8 dividido por 2/5, tá? E do lado de fora aqui a gente tem uma operação de vezes, né? Uma multiplicação. Vezes quanto? Vezes 1/2. Então aqui vezes 1/2, ok. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Caso não tivesse o parênteses aqui, a gente vai anotar o seguinte, temos divisão e multiplicação, né? Como a divisão e a multiplicação, elas não têm prioridade uma sobre a outra, a gente resolve da esquerda para a direita, tá? Na ordem que elas aparecem. Então assim, ó, se não tivesse o parênteses, a gente ia resolver de qualquer maneira a divisão primeiro, porque ela é a primeira operação que aparece, tá? Mas como tem o parênteses ali, esse parênteses está reforçando que a gente tem que começar pelo parênteses, tá bom? Então, lá vamos nós, a gente vai começar aqui pelo parênteses, tá? Não esquece, isso aqui é uma divisão, pessoal. Como é que a gente faz a divisão de frações? A gente mantém a primeira fração e multiplica pela segunda fração, olha só, invertida, tá? E aí ainda vezes 1/2.
Agora, olha só, eu poderia primeiro resolver o parênteses aqui, né? Ver o resultado e depois multiplicar esse resultado por 1/2. Mas eu decidi que, sabendo, né, que isso aqui vai virar uma multiplicação e que a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou multiplicar tudo ao mesmo tempo, tá? Não vai fazer diferença fazer assim, ou tu resolver primeiro o parênteses e depois multiplicar o resultado por 1/2. Isso não faz diferença nenhuma. E aí, multiplica todo mundo. Agora, na multiplicação de frações, não esquece o seguinte, olha aqui, ó. Numerador vezes numerador vezes numerador, denominador vezes denominador vezes denominador, tá? Então, 7 vezes 5 vai dar 35, que vezes 1 é 35. E 8 vezes 2, né, que vai dar 16, que vezes 2 vai dar 32. E aí, acabou. 35, 32 avos, pessoal, olha só. O 35 só divide por 5 ou por 7, né? E o 32 não divide nem por 5, nem por 7, então não dá para continuar essa operação aqui. Ela terminou por aqui mesmo, a gente não vai simplificar essa fração, até porque não tem como, tá? Isso foi a letra G. Agora vamos dar uma olhada na H. Letra H vai ficando cada vez mais interessante. Então, olha aqui, ó. Na letra H, deixa eu botar aqui, H. Na letra H, nós temos aqui 3/8 mais 1/4. Então, 3/8 mais 1/4, fecha o parênteses, vezes 5/3. Vezes 5/3. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Então, olha só. Aqui a gente já tem uma coisa um pouco mais interessante, tá? Quero que você se ligue numa coisa. Caso não houvesse o parênteses aqui, a gente tem um parênteses, mas caso ele não estivesse aqui, a gente teria que fazer primeiro a multiplicação, porque a multiplicação ela apresenta uma prioridade ali na ordem das operações matemáticas, tá? Então, caso não houvesse parênteses, nós multiplicaríamos primeiro 1/4 por 5/3, beleza? Só que como nós temos o parênteses aqui, esse parênteses ele acaba trazendo a prioridade para a soma, tá vendo? Então a gente vai sempre resolver o parênteses primeiro quando houver parênteses, tá bom? Então nesse caso a gente vai resolver primeiro essa soma aqui. Olha só, como é que a gente faz a soma, pessoal? MMC entre 8 e 4. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui, ó. Sempre que eu tiver um MMC entre 2 ou mais números que forem todos múltiplos entre si, tá? O maior deles é o resultado do nosso MMC. Então a gente pode até fazer o MMC entre 8 e 4 aqui, o resultado vai dar 8, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo, deu 8, e aí não esquece, ó, para soma de frações a gente divide o resultado do MMC pelo denominador e multiplica esse resultado pelo numerador em cada uma das frações. Então vai ficar assim, ó. 8 dividido por 8 vai dar 1. E 1 vezes 3 é 3. Então 3 mais 8 dividido por 4 vai dar 2. E 2 vezes 1 vai dar 2, beleza? Vou manter o parênteses aqui, vezes 5/3. Eu já poderia ter terminado aqui, mas eu quero fazer passo a passo para vocês, tá? Então olha aqui, ó. 3 mais 2, pessoal, vai dar 5, né? Então é 5/8 vezes 5/3, ok? E agora a gente só multiplica. 5 vezes 5 vai dar 25. E 3 vezes 8, 8 vezes 3 vai dar 24. Não dá para simplificar porque o 25 só divide por 5, o 24 não divide por 5, então vai ficar desse jeito aqui a letra H, 25, 24 avos, ok? Depois da letra H, a gente está se encaminhando para o final já, foi rápido hoje, né? H, depois da letra H, nós temos a letra I. A letra I está interessante, a letra I está bem legal. Olha só, na letra I aqui, a gente tem um número misto, tá? Na verdade, um só não, a gente tem dois números mistos, tá? Então a gente tem 4 inteiros e 1/2, 4 inteiros e 1/2, vezes 3 inteiros e 2/5, vezes 3 inteiros e 2/5. Pessoal, olha só, vamos relembrar a aula anterior de novo, tá? Sempre que a gente tiver aqui um número misto, tá? A gente tem nesse caso, ó, um número misto aqui e tem um outro número misto aqui. O que que a gente tem que fazer? A gente vai transformar o número misto numa fração imprópria. Depois que a gente fizer isso, é que a gente vai fazer a operação que está proposta, tá? Então, olha só. Primeiro, deixa eu pegar outra caneta. Primeiro, a gente vai começar pelo 4 inteiros e 1/2. Vamos transformar ele numa fração imprópria. Como é que faz isso? Vamos relembrar. Primeiro, a gente coloca o traço de fração e copia o denominador exatamente como está no número misto, na parte fracionária dele, tá? Então, nesse caso é 2, a gente vai copiar o 2 ali embaixo. E para fazer o numerador, a gente faz isso aqui, ó. Multiplica aqui e soma o resultado com o número de cima. Então vai ficar assim, 4 vezes 2, que dá 8, mais 1, 9, né? Então, 9/2 isso aqui, tá? Isso aqui
vai dar 9,5 vezes, aqui a mesma coisa, copia o traço da fração, copia o denominador, tá? 3 vezes 5, que vai dar 15, e 15 mais 2 vai dar 17. Então agora a gente tem a multiplicação de duas frações impróprias que a gente já pode multiplicar, tá? Agora a gente vem aqui e faz 9 vezes 17, 9 vezes 17 e 2 vezes 5. Eu sei que 2 vezes 5 vai dar 10, tá? O 9 vezes 17, ó, a gente faz aqui do lado, tá? Para que a gente não corra o risco de tentar fazer uma conta de cabeça e errar, tá? 7 vezes 9, pessoal, vai dar 63, beleza? 1 vezes 9 é 9, mais 6 vai dar 15. Então a gente tem aqui 153 sobre 10, beleza? Como resposta aqui. Quero mostrar uma coisinha para vocês, olha só. Será que dá para simplificar aqui? O número 10 aqui embaixo só divide por 2 e por 5, né? O 153 é ímpar, então ele não divide por 2. E ele não termina nem em 0 nem em 5, então ele também não divide por 5. Por isso, a gente vai terminar essa operação aqui. Ficou ali, não dá para simplificar mais, ok? Feito a letra I, a gente vai para J, então vamos para a letra J, tá? A letra J, o que, que nós temos ali? A letra J está bem interessante. Vamos lá, J. 1 inteiro e 2 terços, temos um número misto, tá? 1 inteiro e 2 terços, vezes, e temos um parênteses ali, né? 4 terços, não, 4 quintos menos 3 quartos. 4 quintos menos 3 quartos. Beleza, lá vamos nós. Olha só, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Sempre resolver o parênteses primeiro. O parênteses, ele sempre nos traz uma prioridade, tá? Então ele vai ter que ser resolvido primeiro. A gente vai resolver primeiro aqui o parênteses, tá? Como é que a gente faz esse parênteses, então? A gente vai fazer o MMC, né? O MMC dos denominadores e todo aquele lance que a gente já sabe. A gente já pode também fazer uma outra coisa, tá? Que é transformar esse número misto aqui também já numa fração imprópria, para poder fazer a operação depois. Eu vou até fazer o seguinte, eu considero que é mais fácil transformar o número misto em fração imprópria, então é o que a gente vai fazer primeiro, tá? Ó, coloca o traço da fração, copia o denominador e faz aqui 1 vezes 3, que vai dar 3, mais 2, 5. Então, ó, transformamos ali, vezes, vou abrir o parênteses, tá? O MMC entre 5 e 4. Não esquece que a gente tem que fazer o MMC para poder fazer soma ou subtração de frações, tá bom? O MMC, pessoal, entre 5 e 4, quando a gente faz aqui, ó, vou fazer aqui do lado, tá? 5 e 4 dá por 2, que dá 2 aqui e 5 aqui. Dá por 2 de novo, que dá 1 aqui e 5 aqui. E agora por 5, 1 e 1, beleza? Quando tu multiplica isso aqui tudo, vai dar 20, né? 2 vezes 2 que vai dar 4, vezes 5 vai dar 20. Então o resultado do nosso MMC aqui é 20. Vamos apagar esse MMC, tá? E como é que a gente faz agora? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então vai ficar 20 dividido por 5, que dá 4, né? E 4 vezes 4 vai dar 16 menos 20 dividido por 4 vai dar 5, não vai? E 5 vezes 3 vai dar 15, pessoal. Então olha só, agora a gente já sabe que isso aqui é 5 terços, vezes 16 menos 15 vai dar 1, né? 1 20avos, beleza? E agora é só multiplicar para terminar a nossa questão. A multiplicação é a operação mais simples que existe entre frações, né? É só fazer direto, olha aqui, ó. 5 vezes 1, que vai dar 5, e 3 vezes 20, que vai dar 60, pessoal. Agora, diz uma coisa. 5 60avos, será que dá para simplificar? Dá para simplificar. Como é que eu sei que dá para simplificar? Porque o 5, ele divide por 5, né? E o 60, ele termina em 0, tá vendo? E todo número que termina em 0, ele também divide por 5, beleza? Agora vamos lá, vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui para terminar nossos exercícios, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 60 dividido por 5, pessoal, o resultado aqui é 12. Então o resultado final da letra J é 1/12avos, beleza? Então até a próxima aula. Agora na próxima aula a gente vai começar a resolver os problemas com frações. Agora é que o bicho vai pegar, pessoal. Agora é que a gente vai começar a entrar num conteúdo extremamente importante para a tua prova, tá? Exatamente ver os exercícios, os problemas como eles caem na prova propriamente, ok? Até mais, um abraço.